O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi confirmado hoje como novo ministro da Casa Civil do governo Dilma Rousseff. Jacques Wagner, que ocupava a pasta, vai para a chefia do gabinete pessoal da presidência da República. Em entrevista coletiva no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma afirmou que um dos motivos para o convite ao ex-presidente Lula é o compromisso dele com a estabilidade fiscal e o controle da inflação. O presidente Lula tem uma trajetória que eu reputo muito expressiva também pelo seu compromisso com a estabilidade fiscal e o controle da inflação. Compromisso esse que não é um compromisso meramente retórico, né? Ele se expressa numa situação muito significativa, que é a atuação ao longo dos 8 anos do governo dele. Diante de especulações sobre futuras mudanças de ministros, Dilma respondeu que Nelson Barbosa, da Fazenda, e Alexandre Tombini, do Banco Central, não deixarão o governo e classificou também como especulações a possibilidade de utilização das reservas internacionais, a não ser como proteção contra flutuações externas. Segundo Dilma, a reserva foi conquistada a duras penas pelo seu governo e o governo de Lula antes. Quando o presidente Lula assume o governo, as nossas reservas não davam para pagar os nossos vencimentos de dívida. Hoje nós temos uma tranquilidade bastante grande em relação às reservas, sabemos o esforço que foi e sabemos o papel que elas desempenham. Qual é o papel que essas reservas desempenham? Proteção para o Brasil em relação a flutuações externas. Então, nós jamais teremos uma pauta de uso dessas reservas para algo que não seja a proteção do país contra flutuações internacionais. E as reservas também, elas podem ter um papel em relação à dívida, mas elas não são a forma adequada de se solucionar questões de investimento. Portanto, as especulações que existem quanto a esse fato do uso das reservas são isso, especulações. A presidenta rebateu ainda suspeitas de que a ida para o Ministério da Casa Civil seja um artifício para o ex-presidente Lula sair do alcance do juiz Sérgio Moro. A ida de um presidente, de um ministro, de um deputado federal ou de um senador não significa que ele não é investigado. Significa por quem ele é investigado. Ele é investigado pelo Supremo e quem é que faz a investigação? Ministério Público, a Polícia Federal. Não é um juiz de primeira ou de segunda instância, isso que é prerrogativa de fórum. Então, por trás dessa afirmação estaria uma desconfiança da Suprema Corte do país? É isso que as oposições querem colocar? E encerrou a entrevista dizendo que Lula integra seu governo com um grande capital político por ser um hábil articulador. Ele me deixa muito confortável. Nós temos 6 anos de trabalho cotidiano junto, durante a segunda fase do governo dele. Então, eu estou muito feliz com a vinda dele. A volta do ex-presidente Lula ao Palácio do Planalto, agora como ministro, foi naturalmente o assunto do dia no Congresso Nacional. Deputados de oposição criticaram a decisão da presidenta e fizeram novos ataques ao governo. Mas para a bancada governista, Lula pode ser a solução tão aguardada para as crises política e econômica. Foi no Palácio da Alvorada, em reunião que começou na noite de ontem e só foi concluída por volta do meio-dia desta quarta-feira, que as mudanças ministeriais foram acertadas entre Lula e Dilma Rousseff. E antes mesmo que o Palácio do Planalto oficializasse a decisão, a notícia já repercutia no Congresso Nacional, anunciada pelo líder do PT na Câmara, deputado Afonso Florense. Consideramos uma decisão de alta envergadura, de interesse nacional, por isso considerei uma obrigação minha vir aqui em primeira mão para os senhores e as senhoras fazer esse registro. É o presidente mais bem-sucedido na história do país, ainda na última pesquisa Datafolha, com a melhor aprovação, 37%, que decide ser ministro-chefe da Casa Civil com o objetivo político e de gestão de contribuir com o Brasil
para os deputados do PT, Lula traz experiência e a capacidade de articulação para ajudar o governo a driblar a crise política e econômica. O governo se fortalece muito, em primeiro lugar, para administrar a crise política, crise esta que nasceu de uma decisão totalmente equivocada da oposição, que trabalhou desde outubro de 2014 com a ideia de não aceitar o resultado eleitoral. A entrada do presidente Lula fortalece muito a articulação política do governo, traz equilíbrio, combate esta crise política e, com isto, abre um cenário muito melhor para a retomada do crescimento econômico. A notícia de que Lula vai assumir um cargo ministerial não foi bem digerida pelos parlamentares de oposição no Congresso Nacional. Eles afirmam que o Palácio do Planalto tenta blindar o ex-presidente nas investigações da Operação Lava Jato, tirando o processo das mãos do juiz Sérgio Moro e trazendo para o Supremo Tribunal Federal. A oposição afirma ainda que a volta de Lula a Brasília é uma tentativa de evitar o impeachment de Dilma Rousseff. O PT não representa o Brasil. O governo brasileiro perdeu credibilidade. Mostra ao presidente Lula que tem amor ao Brasil, que na hora que se acentua a crise da governabilidade, ele topa a empreitada de ampliar o diálogo com o Congresso Nacional. Zero impeachment. Esses caras da oposição, eles não têm 342 votos para derrubar a presidente Dilma. Nós vamos virar essa página atual, essa página tão obscurantista, né, da vida política brasileira, e com certeza essa vinda do presidente Lula trará muitos bons frutos aí à vida institucional brasileira, à democracia brasileira e ao povo brasileiro.